Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, a comunhão com o Espírito Santo esteja com você, com a sua família. Pega a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o 42. Título: Jesus em Getsêmani. Então, estamos aqui fazendo a leitura do livro de Marcos, tá bom? Então, bora no capítulo 14. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez, e disse: dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Já deixa seu like aí, tá bom? Já envia para alguém esse vídeo. Curte, comenta, compartilha e nós vamos conversar sobre essa palavra, né? Aqui nessa parte dessa palavra, né, do capítulo 14, do versículo 32 ao 42, Jesus está num jardim, né, no Getsêmani, um lugar chamado Getsêmani. E Jesus levou 3 amigos, bem próximo, né? Interessante que Jesus era rodeado por uma multidão grande. Ele chamou para estar perto dele 12, né? E 3 eram seus íntimos, né? Que ele levava para diversos lugares, compartilhava ali os seus objetivos, os seus segredos, o que haveria de acontecer. Ele revelava para esses 3 amigos, por nome Pedro, Tiago e João. E aqui Jesus levou eles para esse lugar e ele começou a ter pavor, medo e angústia na alma, né? Na carne, na alma, porque ele sabia que a hora dele ia chegar, né? Aquela perseguição que estavam fazendo contra ele, ia chegar o momento dele ser capturado e ele mesmo se entregar para ser crucificado, morto, mas no final das contas ser ressuscitado. Mas até passar por todo esse processo, Jesus passou pelo processo de ser perseguido, de ser caluniado, onde pessoas falavam mentira ao seu respeito, e ele entregava coisas boas, curando, fazendo milagres e transmitindo boas palavras, palavras do reino, né? Passou por esse processo e aqui ele estava num processo de angústia pela dor que ele ia sentir, por saber também espiritualmente, porque ele receberia toda a ira de Deus sobre ele, porque a ira de Deus é contra o pecado, e Jesus se colocou como um escudo ao nosso favor, como uma oferta, né? Um cordeiro, um sacrifício vivo, para que toda a ira que estava destinada para mim e para você, pelo pecado,
descarregaria sobre ele. Então, imagina o peso de carregar o pecado da humanidade, dos que viveram, dos que vivem, dos que haveriam de vir. Jesus morreu por todos aqueles que nele creem. E até pelos que não creem. A palavra diz que ele se entregou como oferta, sacrifício vivo, né? Voluntário. Só que aqui ele começou a ter pavor e a alma dele estava profundamente triste até a morte. E ele pediu para que os amigos dele ficassem ali vigiando com ele. E ele andou um pouco para frente, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Olha que interessante. Quantas vezes eu e você passamos por situações e que nós achamos injustas. É uma grande injustiça nós passar por tantas coisas que deixa nós tristes, deixa nós amargurados, assim como Jesus. Nós achamos injusto e pedimos para Deus fazer justiça ou tirar nós dessa situação. E também falamos, Deus, tudo é possível para você, nada é impossível. Tira eu dessa prova, dessa situação. E Jesus falou que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Querendo dizer, Deus, tudo você pode fazer. Passa de mim essa hora, não deixa eu passar por essa situação. E ele continua. Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja... E ele mesmo deu a resposta, interessante, ó. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nós temos que procurar entender, não que a vontade de Deus é que eu e você sofra, que eu e você seja injustiçado, passe por dificuldades, seja elas espirituais, financeiras, materiais, de relacionamentos. Não que Deus queira isso, mas essas situações, elas acabam, no final das contas, fortalecendo nossa maneira de enxergar o mundo, nossa força de vencer as lutas e levantar, mesmo que caiamos no chão. O Senhor nos dá força, nos dá a mão, nós levantamos e ficamos mais fortes. Então, não que Deus tem prazer em ver nós tristes ou provados, mas o prazer de Deus é ver nós fortalecidos. E as dificuldades que aparecem, elas são para nos fortalecer, no final das contas. Analise a sua vida. O momento mais difícil que você já passou na sua história. Que você falou, agora eu vou morrer, agora eu vou perecer, agora não faz sentido mais para mim. Lembra desse dia. E você não venceu? E você não viveu? E você não ficou mais forte? Venceu? E você não conta esse testemunho de vitória e as pessoas olham para sua história e vê como você foi forte e vitorioso, como Deus te ajudou, e elas olham para sua vida como uma inspiração de que se você conseguiu, elas também vão conseguir. No final das contas, tudo é para nós ser fortalecido. E aqui Jesus, ele fala: porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Na dificuldade da nossa vida, nós temos que perguntar para Deus o que realmente Ele quer, para que nós possa entender e possa viver o plano perfeito de Deus para nossa história. Chegando, achou os discípulos dormindo, disse: Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, gente, é um conselho que Jesus disse aqui sobre nós sempre estar vigiando. Sempre estar vigiando e orando. Porque, verdadeiramente, quando nós não estamos na comunhão, orando, vigiando, lendo a palavra, falando da palavra, congregando,
se ajuntando com os irmãos e falando da palavra, vivendo verdadeiramente o evangelho, nós caímos em várias tentações. Se Jesus, que era um homem que orava, que vigiava, que era amigo de Deus, filho de Deus, o Deus próprio, Deus vivo, encarnado, ele caiu em tentação aqui, ó. Certos momentos ele ficou angustiado, ele ficou com a tristeza até a morte. Não que ele caiu em tentação no sentido de pecado, mas de não querer cumprir o que ele veio para fazer. Ele pediu para que Deus passasse o cálice dele. Ele não queria viver aquilo que ele veio para viver, o propósito dele na terra, porque era doloroso. Mas ele, por conta de estar sempre orando aqui e vigiando, né? Ele, ainda que veio a dúvida nele, ainda que veio o questionamento, ainda que ele pediu para Deus passar o cálice, ele ficava fortalecido e dizia: seja feita a sua vontade. Que você possa ter esse mesmo fortalecimento, ainda que você possa olhar para a situação da nossa vida e ver que não tem caminho, e ver que perdemos alguma coisa, e ver que seremos derrotados, que nós possamos com fé dizer: se for a vontade de Deus, eu perco. Se for a vontade de Deus, eu vou vencer. E o nome de Deus é glorificado, porque nós entregamos a nossa confiança, as nossas orações na mão de Deus. E aí, Jesus, ele fala: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, quanto mais nós se fortalecemos no espírito, buscando a palavra de Deus, orações, nós somos fortalecidos, né? E a carne, que é fraca, o espírito, se nós der lado, força para ele, nós sempre vamos andar em espírito e vamos vencer, em nome de Jesus. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Olha para você ver como é interessante. O texto aqui, ele deixa bem claro que a dúvida veio muito grande em Jesus. Esse conflito de cumprir o propósito, mas de não querer cumprir, de vir para cumprir o propósito, mas de que no meio do caminho iria ser doloroso e querendo que Deus intervisse. Mas ele orou e disse as mesmas palavras. Voltou outra vez, viu que os amigos dele estavam dormindo e eles não sabiam mais o que responder. Porque é interessante, né, que quando alguém pega nós no flagra, alguém vem e fala alguma coisa para nós sempre queremos justificar, né? Queremos dar um jeitinho, queremos argumentar. Mas nesse caso, Jesus veio por 3 vezes, salvo engano aqui, né? Ó, e encontrou eles dormindo. Quer ver, ó? Orou, tomou consigo. Achou eles dormindo no versículo 37. Voltou. E encontrou eles dormindo de novo no versículo 40. E pela 3ª vez disse para eles: dorme agora e descansai. Basta. É chegado a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que está perto o que me trai. Então, o homem que pregou coisas boas, que anunciou o evangelho do reino, o homem que fez bem para aqueles que ele passou pela vida, ele foi entregado. Ele foi entregue na mão dos homens maus. Talvez eu e você e eu,
estamos também entregues. Mas que seja feita a vontade de Deus. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que se nós procurar entender a vontade de Deus, mudar nossa mente, nós vamos experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. E compartilha com alguém esse vídeo. Vou fazer uma oração e quero que você feche seus olhos junto comigo. E que o Senhor vai nos dar direcionamentos, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de vida, de saúde, de paz. Obrigado pela sua palavra, Senhor, por poder ler, entender, ter discernimento, clareza, luz, porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. A sua palavra é o manual da vida, é o manual para viver nessa terra. Sua palavra nos traz entendimento, discernimento, sabedoria. E através dessa palavra que acabamos de ler, a angústia de Jesus, aonde Jesus nos ensinou aqui a vigiar, a orar, ainda que teve medo, angústia, ainda que queria tomar outros caminhos e te pediu em oração para que o Senhor mudasse a história dele, para ele não passar pelo que ele haveria de passar. Ele aceitou a sua vontade. Pai, nós passamos por coisas que nós não entendemos e achamos muitas vezes injusta e até te questionamos por que passamos tal coisa. Mas nos dá entendimento, clareza para entender a sua vontade. Nos mostra a sua vontade, Senhor. O porquê de cada prova que temos que passar, o porquê de cada aflição que temos que passar, o porquê projetos que nós trabalhamos, pensamos, executamos e no final das contas dá errado. E era para dar tudo certo. E fica o questionamento por que, Senhor, deu errado. Mas dá entendimento para nós entender, Senhor, porque tudo é um propósito, porque tudo que no final das contas vai fazer bem para nós, vai nos amadurecer, vai nos fortalecer, vai nos dar mais prudência, vai dar para nós mais ousadia de acreditar na Tua palavra, de viver pela fé. Pai, eu oro pela minha vida e pelo ouvinte dessa palavra, alguém que por algum motivo entrou nesse vídeo, Senhor, talvez por sempre ver esses vídeos, talvez porque recebeu de alguém esse vídeo, ou talvez porque caiu aqui nesse vídeo, Senhor. Eu oro pela vida dessas pessoas, para que elas possam, Senhor, entender a Tua vontade. Que o Senhor esclareça, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Porque queremos entender, Senhor, o Teu propósito na nossa vida. Prepara pessoas boas para conviver conosco, pessoas que falam a linguagem do céu, pessoas, Senhor eterno, que têm fome e sede da justiça, que querem viver a Tua palavra nesse mundo, Senhor, onde muitos não dão valor para a Tua palavra. Mas aqueles que guardam a Sua palavra, Senhor, esses serão chamados filhos de Deus, Senhor. E nós queremos, Senhor eterno, ser chamados filho Teu. Essas bênçãos, no nome de Jesus, nós te entregamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor vai, de alguma forma, fazer nós entender aquilo que nós não entendemos e vai entregar a nossa vitória na nossa mão. No nome de Jesus, Seu Filho, nosso Salvador, que vive, que reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que esse vídeo venha edificar a sua história
fortalecer a sua alma e fortificar você na fé. Tamo junto. Até a próxima.